Bom dia a todas e todos. Bom dia para quem está nos ouvindo ao vivo. E eu já deixo aqui o meu bom dia, boa tarde ou boa noite para quem for nos assistir, né, depois, posteriormente, quando estiver disponível, na internet. Bom, então é com imenso prazer que a gente vai dar início a uma nova mesa redonda aqui dentro do programa científico da 43ª Semana Científica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que tem como tema a ciência no mundo em transformação e em movimento. Bom, para quem não me conhece, eu sou a professora Maria Luísa Saraiva Pereira, eu sou professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e aqui no Hospital de Clínicas atuo como chefe, estou, na verdade, na chefia da unidade de genética laboratorial do Serviço de Genética Médica e atuo também como coordenadora do programa de ações antirracistas aqui dentro do hospital, né? E o nosso programa, então, fez essa sugestão de fazermos uma avaliação justamente do impacto das ações afirmativas no mundo em transformação, né? Correlacionando com o tema principal desta semana científica. E é com muito prazer que eu recebo aqui, né, para fazer as suas falas, a professora Nilma Lino Gomes, né, e a professora Diana Anunciação Santos. Eu vou fazer uma pequena introdução das duas, né? Elas têm um currículo e uma trajetória enorme, né, dentro deste tema de ações afirmativas, mas é sempre bom a gente conhecer melhor, né, cada uma delas. Bom, a professora Nilma Linos Gomes, ela é professora titular emérita da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, é professora do programa de pós-graduação em Educação, Conhecimento e Inclusão Social da mesma universidade, coordena o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Relações Étnico-Raciais e Ações Afirmativas, é um grupo de pesquisas do CNPq. Ela foi reitora pro tempore da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab, né, no período de 2013 e 2014. Também foi ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR, no período de 2015 e 2016, e ministra do Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, né, no período de 2015 e de 2016. E a professora Diana Anunciação Santos, ela é professora adjunta da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, vinculada ao Centro de Ciências da Saúde, é professora colaboradora do mestrado profissional em saúde da população negra e indígena, é membro titular do Comitê Técnico Estadual de Saúde da População Negra do Estado da Bahia e do Comitê de Acompanhamento de Políticas Afirmativas e Acesso à Reserva de Cotas, né, da universidade. Ela é vice-diretora da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, da Abrasco, né, a gestão de 2021 a 2024, e coordenadora do GT Racismo e Saúde da Abrasco também. Então, como eu disse anteriormente, é um prazer tê-las aqui. Eu já agradeço antecipadamente, né, a disponibilidade de vocês compartilharem, né, esses momentos conosco, né, e eu vou passar a palavra, né, para a professora Nilma, para ela nos falar um pouco deste impacto das ações afirmativas relacionadas ao ensino superior. Muito obrigada e a palavra é sua. Olá, um bom dia para todas as pessoas que aqui nos assistem e também uma boa tarde ou uma boa noite, como disse a professora Maria Luísa, para aquelas e aqueles que entrarão em outro momento para nos assistir. Eu começo agradecendo ao convite para participar desse momento que eu acho que é extremamente importante, que é a 43ª Semana de Iniciação Científica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Agradeço o convite que me foi feito, na pessoa da professora Maria Luísa, e no seu nome, professora, eu agradeço a todos os colegas e as colegas que organizam esse evento. Quero cumprimentar minha colega Diana Assunção, que vai também falar nesse momento,
e aos nossos colegas que tornam possível essa transmissão da equipe técnica, né? Acho que é sempre bom nós lembrarmos de pessoas que estão por trás das câmeras, como se diz. Bom, eu quero falar um pouco sobre esses impactos, ou as mudanças, melhor dizendo, das ações afirmativas no Brasil. Eu quero chamar a atenção do Brasil nesse contexto de um mundo em transformação, como é o tema que nós vamos nos debruçar hoje para discutir. E no caso do Brasil, minha fala vai abordar mais a perspectiva das ações afirmativas nas instituições públicas federais de ensino superior no Brasil, mas lembrando que essas políticas, elas já existiam antes mesmo das universidades e instituições federais, universidades e institutos federais as adotarem, elas já existiam nas universidades estaduais. Como a professora Diana é da UNEB, né, a UNEB foi a primeira. A UNEB e também a UERJ foram as duas primeiras universidades a instituir ações afirmativas na modalidade das cotas no Brasil, que são duas estaduais, e as estaduais foram, então, impactando as federais, digamos assim. E antes mesmo da legislação que eu devo citar, que é a 12.711 de 2012, a chamada Lei de Cotas, né, nas instituições federais de ensino superior, nós temos que lembrar que havia já um movimento no ensino superior público de adoção de ações afirmativas por meio das decisões dos conselhos universitários ou por meio de decretos, de assembleias legislativas, de articulação política do movimento negro, do movimento estudantil com outros movimentos sociais. Eu acho que é sempre bom a gente localizar para entender que essa é um debate, uma demanda e uma ação política que começa antes mesmo do governo federal reconhecer a sua importância. E antes mesmo do próprio Supremo Tribunal Federal, né, em 2012, reconhecer a sua constitucionalidade, que já estava em curso, né? Essa constitucionalidade é por causa dessa constitucionalidade e por esse entendimento de que era constitucional, é que as instituições foram implementando de acordo com a sua autonomia universitária, né, que é também garantida por lei, que foram instituindo essas mudanças de democratização do acesso ao ensino superior público. O ensino privado é de outra ordem, a universidade pública. Então, o que eu diria para vocês é que se hoje a nossa realidade de democratização do acesso e da permanência de jovens no ensino superior, não somente jovens, das pessoas que têm as possibilidades e todas as condições de cursarem o ensino superior no Brasil, e são muitas, e não é somente a classe média ou média alta, as camadas populares também hoje já têm essas condições, nós já temos uma maior democratização do ensino médio, né, da saída da educação básica, o ensino médio, com todos os problemas que nós sabemos que o ensino médio tem, mas no Brasil, de 2003 a 2016, foram muito fortes políticas que possibilitaram essa expansão. Como eu disse, com os limites e com as necessidades de aperfeiçoamento, como nós sabemos de toda política educacional. Mas então, se hoje essa realidade da democratização e do acesso, ela é diferente, eu penso que, quando nós olhamos a perspectiva da equidade, da igualdade, no Brasil, o mérito ele tem que ser atribuído ao momento de institucionalização das ações afirmativas como políticas, resultantes da luta social e da luta política, principalmente do movimento negro, que é quem traz para a gramática política, para a narrativa política, para a arena jurídica, a questão do direito ao ensino superior e direito da população negra ao ensino superior. Essa luta inicial, ela se expande para o direito a outros grupos e segmentos sociais e étnicos também ao ensino superior. Tanto é que hoje nós temos a discussão nas instituições federais de ensino superior de cotas, uma modalidade de ação afirmativa, não somente para negros, pretos e pardos, mas também para indígenas, também para os quilombolas. Hoje, depois da aprovação da Câmara dos Deputados, por exemplo, do projeto de atualização, digamos assim, da lei de cotas apresentado pela relatora, deputada Dandara, do Partido dos Trabalhadores. Então, eu queria compartilhar com vocês, muito rapidamente, o que eu já falei aqui na minha universidade, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, que são 13 aprendizados que as ações afirmativas
principalmente a modalidade de cotas, elas trouxeram para nós, para todas, todos e todes, de qualquer pertencimento étnico-racial, de qualquer área do conhecimento que atua nas instituições públicas de ensino superior, em especial as federais, onde há uma regulamentação nacional pela implementação delas. O primeiro que eu quero destacar é que uma das transformações trazidas pelas ações afirmativas é a indagação de que não se pode resumir a presença e o sucesso acadêmicos dos sujeitos e das sujeitas pertencentes aos coletivos sociais diversos, que são tratados historicamente como desiguais no nosso país, ao ideal do mérito. Não se pode resumir ao ideal do mérito. É preciso considerar também as condições históricas adversas pelas quais esses sujeitos e essas sujeitas passam e vivem, as desigualdades de oportunidades em que vivem e os direitos que lhes são negados. Isso é muito importante para entender que a presença hoje de indígenas, quilombolas, mulheres, negros, pessoas do campo na universidade é fruto de luta social e não é possível construir uma ideia de mérito abstrato, como se fosse algo inato das pessoas, sem levar em consideração que se muitos ainda não estão no ensino superior ou em outros lugares da nossa sociedade, não é por causa de ausência de mérito. E se muitos estão sobre-representados, não é por fartura de mérito, mas a gente tem que analisar as condições do nosso país, as condições que essas pessoas têm para poder estar democraticamente com direito nos mais diferentes espaços da nossa sociedade. Então, acho que um aprendizado para quem se deixa aprender, para quem se deixa colocar nesse lugar de aprender com as lutas sociais e com a realidade vivida, é essa. Um segundo aprendizado que as ações afirmativas, como políticas, elas trouxeram para nós, é que elas vão nos mostrar que qualquer instituição pública brasileira que não retrate de forma igualitária, de forma equânime, a diversidade social, étnica, racial e de gênero existente em nosso país, não cumpre a sua missão pública, tem algum problema. Acaba, então, essas instituições, se elas não retratam essa diversidade que eu falei, elas acabam, então, privilegiando determinados segmentos sociais, determinados segmentos econômicos, determinados segmentos étnico-raciais. E, quando vamos analisar bem de perto, esses segmentos são aqueles que geralmente já têm um histórico de privilégios na sociedade. E esses privilégios não são de agora. Os privilégios que existem na nossa sociedade, eles vêm do nosso próprio passado e estrutura coloniais. Bom, e isso acaba reproduzindo uma elitização, que é social, que é racial, que é de gênero, da ciência e na ciência. Uma elitização do próprio conhecimento. E é contra esse tipo de elitização do conhecimento, para que nós tenhamos uma ciência e um conhecimento mais democráticos, que aqueles e aquelas que defendem a democratização da própria ciência, né? E desse próprio conhecimento lutam historicamente. Um terceiro aprendizado é que uma das transformações trazidas pelas ações afirmativas para as instituições federais de ensino superior é que se essas instituições passaram a ter que não somente lidar, mas também se posicionar publicamente contra as desigualdades, as sociais, as raciais e outras, elas passaram a ter que fazer isso não somente no discurso, não somente de forma retórica, mas principalmente na prática de políticas, na prática de construção de políticas acadêmicas. E isso significa que, por essa prática, eu vou entender a gestão acadêmica, os currículos, a assistência estudantil, a graduação e a pós-graduação, a internacionalização, os critérios para distribuição de recursos internos dentro da universidade, as legislações e normatizações, as sanções necessárias quando o direito dos sujeitos, quer seja das ações afirmativas, quer não, mas que estão dentro da universidade, professoras, professores, técnicos administrativos, estudantes, terceirizados, quando o direito dessas pessoas são atingidos por uma série de preconceitos, de discriminações e de ofensas, quer sejam raciais, quer seja de nível socioeconômico, quer seja de orientação sexual, quer seja de gênero.
Bom, um quarto aprendizado, nesse contexto que o Brasil está, nesse contexto de um mundo em transformações que as ações afirmativas nos trazem, é que os anos de implementação nas federais da Lei 12.711, chamada Lei de Cotas, eles têm nos mostrado que as ações afirmativas, elas representam, na minha perspectiva, a maior inflexão rumo ao aprimoramento do direito ao ensino superior no Brasil. A luta por essas políticas, ela ressignificou, como eu já falei antes, a nossa gramática política na sociedade, mas não só. Ela ressignificou também a nossa própria gramática acadêmica, trazendo o entendimento do ensino superior como um direito e não como uma simples escolha, se você quer ou como um caminho que é comum para aqueles e aquelas cujas condições socioeconômicas, raciais, sempre lhes garantiu representatividade nos lugares de poder e decisão e também na ciência. Um quinto aprendizado, que eu acho que é interessante de nós refletirmos, é que outra transformação, que eu posso dizer, que foi trazida pelas ações afirmativas, é o que elas têm ressignificado da própria luta pelo direito à educação no Brasil. Os seus limites, eles têm sido progressivamente ampliados, os limites desse ensino superior no Brasil. A discussão sobre a universalização desse ensino superior, que muitos acreditam que não precisa ser universalizado. A discussão das próprias universidades internacionais que foram criadas com o objetivo de construir políticas afirmativas para segmentos que vêm de países parceiros do Brasil, países irmãos, e principalmente de um continente de onde toda a humanidade surge, que é a África, desculpe, que é a África. Então, nós temos hoje o Unilab, nós temos hoje o NILA, que são universidades internacionais, e até mesmo um olhar diferenciado sobre a internacionalização. Isso também tem a ver com o contexto político-social que as ações afirmativas são implementadas e com a própria implementação delas. Então, toda uma discussão sobre cooperação Sul-Sul, cooperação internacional Sul-Sul, que já vinha acontecendo, que já estava em curso, eu diria que ela tem sido mais potencializada com a presença de sujeitos e sujeitas das ações afirmativas, que, inclusive, com um olhar também, numa perspectiva que nós vamos chamar Sul-Sul, demandam que a internacionalização englobe também outros países que saem dessa orientação classificatória das universidades do norte global, de um modo geral, em especial Europa Ocidental, Estados Unidos, etc. Bom, então, nesse sentido, a ação afirmativa, ela tem trazido também, próximo aprendizado, uma transformação que é trazer essa presença de uma diversidade para o interior da universidade e impactar diversas esferas e espaços dessa universidade. E eu penso que essa questão da internacionalização, ela nos ajuda a pensar a justiça cognitiva e a justiça social dentro de uma perspectiva acadêmica também. Um acadêmico que não é somente ilustrado, mas é um acadêmico que caminha lado a lado com a própria sociedade e seus dilemas hoje em curso. O sexto aprendizado é que essa relação complexa, ela tem forçado muitos campos do conhecimento a uma ressignificação do que nós entendemos pela própria produção do conhecimento no século XXI. E são várias as experiências acadêmicas de estudo, de pesquisa, de extensão, de produção bibliográfica, de linhas na pós-graduação criadas, de internacionalização mesmo, que tem focado não somente essa relação norte, como eu falava, mas principalmente essa relação sul, e isso tem mudado, inclusive, pesquisas que nós realizamos hoje nos nossos cursos de pós-graduação. Tem mudado escolhas de temas de pós-doutorado de muitos de nós, tem mudado também temas de projetos de pesquisa, de bolsas de pesquisas, bolsa de produtividade CNPq, enfim, tem um conjunto de propostas que vem sendo, inclusive, apresentadas e concretizadas nos TCCs, nas graduações, que vem focando temáticas ligadas a esses sujeitos e essas sujeitas às ações afirmativas. E por quê? Porque esses sujeitos e essas sujeitas passaram a compor o quadro discente, tanto na graduação
e, aos poucos, na pós-graduação das nossas instituições de ensino superior. E os seus interesses de pesquisa, os seus saberes acumulados, construídos historicamente, têm um diálogo muito próximo, muito colado na experiência social de vida e na experiência social de luta. Então, eu diria, como tem sido discutido já por outros pesquisadores e pesquisadoras, que nós estamos em momentos que o conhecimento também tem sido pressionado, o campo do conhecimento, a dar legitimidade a conhecimentos que são produzidos nas lutas sociais e que eu vou chamar de conhecimentos emancipatórios. Um sétimo aprendizado, eu diria que nós observaremos também uma ressignificação no próprio conceito de assistência estudantil que está em curso. Esse conceito de assistência estudantil ele tem sido tensionado pelas estudantes e pelos estudantes para que se amplie há um bom tempo, e no contexto das ações afirmativas, com a implementação da modalidade cotas, isso intensificou e se ressignificou. Os próprios diretórios de estudantes, acadêmicos, diretórios centrais de estudantes, começam também a compreender que a assistência estudantil é mais do que o econômico, é mais do que garantia para que estudantes pobres possam cursar com mais sucesso, digamos assim, a sua trajetória. Ela envolve muitas outras questões. E isso significa que programas de ações afirmativas internos nas universidades também vêm se desenvolvendo, inclusive pró-reitorias de ações afirmativas, que antes sequer eram pensadas, né? Elas hoje passam a existir em várias universidades, e algumas universidades articulam pró-reitorias de assistência estudantil e de ações afirmativas, ou outras têm coordenações, diretorias de ações afirmativas dentro das próprias pró-reitorias de assistência estudantil. E isso também impacta a luta por mais recursos para assistência estudantil, incluindo também os sujeitos e as sujeitas das cotas, seja sociais, seja escola pública, sejam as cotas raciais, né? Bom, um oitavo aprendizado que eu quero compartilhar é que, na graduação, as ações afirmativas, elas vão mostrando que não só a formação de estudantes na graduação é o foco. É limitado pensar ações afirmativas nas instituições públicas de ensino superior apenas com foco na graduação. A pós-graduação também começa mais a aparecer como possibilidade, como direito. E aí nós entramos em um dos nichos mais meritocráticos, né, fortes da nossa universidade, a pós-graduação, e dois pesquisadores, a Venturini e o Júnior, eles vão, então, registrar que a partir de 2016, somente a partir de 2016, houve um aumento expressivo de ações afirmativas na pós-graduação. Algo que tem sido, em certa medida, segundo os autores, atribuído à portaria normativa do MEC de 13 de 2016. Eles afirmam que essa portaria ela tem um caráter indutivo e tem possibilitado discussões dentro de conselhos universitários, conselhos de ensino, pesquisa e extensão, dentro dos próprios cursos de pós-graduação, de a necessidade de ter uma maior diversidade entre esse corpo discente da universidade. E eles falam, inclusive, que esse ato do Ministério da Educação, que foi um dos últimos atos do Ministério da Educação sob a gestão da presidenta Dilma, ele foi central para que a discussão ganhasse mais legitimidade no que diz respeito à pós-graduação, onde ainda há muita resistência, né? Bom, os autores eles vão destacar que em 2020, quando realizada a pesquisa, eles encontraram 31 instituições com resoluções falando sobre ações afirmativas na pós-graduação, que vão, inclusive, para além das cotas, criando comissões internas nos cursos de pós-graduação, fazendo discussões sobre o conhecimento, sobre a ciência e as questões de equidade, desigualdade racial, etc. Tudo isso, gente, óbvio que eu estou chamando a atenção para vocês, são muitas mudanças, mas essas mudanças, elas são paulatinas. E essas mudanças não quer dizer que essa temática é hegemônica hoje no campo das ciências e no campo das universidades. Ainda é uma discussão e uma implementação de uma política num campo de lutas e de disputas, porque a nossa universidade, ela não nasce democrática. A nossa universidade, ela vai sendo forçada a se democratizar.
e ela vai sendo forçada a democratizar pelas próprias lutas sociais, os sujeitos sociais que lutam por direitos, inclusive o direito à educação e o direito à educação superior. É tudo um processo de construção e de lutas, mas, sem dúvida, hoje, em 2021, nós estamos, 2023, desculpa, nós estamos num outro patamar diferente do que nós estávamos no início dos anos 2000, quando no Brasil explode essa discussão das ações afirmativas em nível nacional. Bom, o nono aprendizado que eu quero compartilhar é que as ações afirmativas, elas têm desvelado, indagado, por meio da presença dos sujeitos e das sujeitas que a elas têm direito, a perspectiva eurocêntrica do nosso conhecimento, que ainda predomina nos currículos das nossas graduações, das nossas pós-graduações. Elas seguem nos mostrando que, se nós não revermos com atenção as nossas instituições à luz dos aprendizados trazidos pelos sujeitos das ações afirmativas, à luz dos saberes, dos conhecimentos produzidos por esses sujeitos das ações afirmativas, nós vamos seguir reproduzindo racismos, machismos, LGBTQIA+, fobia, culturicídios, epistemicídios. Um décimo aprendizado a compartilhar é que a implementação das ações afirmativas, ela tem proporcionado um alargamento da própria concepção de ações afirmativas. E isso eu acho muito interessante. Ela tem sido transformada pela presença e pela vivência dos sujeitos e das sujeitas dessas políticas, em nossa sociedade e não somente na universidade. E isso é que eu acho que é muito importante de considerarmos. Mesmo que o nosso foco aqui sejam as instituições de ensino superior, nós estamos falando de uma transformação a médio e longo prazo na sociedade brasileira. Porque hoje nós já temos uma geração de sujeitas e sujeitos egressos das ações afirmativas, das políticas de ações afirmativas, que já estão chegando no mercado de trabalho, e muitos desses sujeitos e dessas sujeitas, eles chegam com uma outra consciência política do que é desigualdade, do que é construir oportunidades, do que é equidade, do que é diversidade. E isso, para nós, no Brasil, país tão diverso e tão desigual, é urgente. É urgente que tenhamos médicos, enfermeiras, engenheiros, advogados, professores e professoras com esse grau de consciência para atuar com a população, principalmente aqueles e aquelas que atuam no público. Bom, então, esse processo de transformação da própria concepção das ações afirmativas, alargando para a sociedade, pode ser compreendido como um conjunto de políticas, de princípios, de diretrizes, de objetivos que orientam a elaboração e a implementação de programas, de projetos, de ações institucionais que promovam o acesso e a permanência de grupos em situação de exploração, de opressão, de dominação, historicamente excluídos dos espaços onde nós estejamos, quer seja o Congresso Nacional, quer seja como professores e professoras das instituições de ensino superior, públicas e privadas, quer seja no campo do jurídico, quer seja no Supremo Tribunal Federal, quer seja no Congresso Nacional, amplia para a dimensão que tem as ações afirmativas para outros espaços, a capacidade, o potencial delas, não só de democratizarem, mas de mostrarem desigualdades, de revelarem privilégios e de construir espaços de direito para que essa diversidade do Brasil esteja representada no Brasil, e não só nos lugares de pobreza, de discriminação, de violência, como muitas vezes acontece até hoje, e, em especial, eu cito aqui a população negra, que é o grupo étnico-racial do qual eu faço parte. Bom, e eu acho que essa expansão e ampliação do conceito no Brasil para outros espaços, para além do ensino, ela pode ser uma ferramenta importante para nós na superação de fenômenos perversos, como o sexismo, o racismo, as mais diversas formas de xenofobia, o capacitismo, a lesbofobia, a homofobia, transfobia, o etarismo, a intolerância e violência religiosa e outras formas de exclusão. E essa concepção mais alargada, ela inclui não somente os sujeitos tratados como desiguais, mas também esses fenômenos todos que promovem a desigualdade que recai sobre esses sujeitos. E isso tem feito com que
a discussão das políticas de ações afirmativas, ela vai se aproximando também das discussões sobre direitos humanos, sobre inclusão, sobre justiça, justiça social, justiça cognitiva, interseccionalizando com enfoques de gênero, raça, etnia, sexualidade, deficiência, territorialidade, geração, meio ambiente, inclusão nas macropolíticas do Brasil como um todo. A 11ª, o 11º aprendizado é que a implementação das ações afirmativas ela tem reeducado, então, a todas e todos nós, principalmente as nossas instituições e aquelas que as adotam, a lidar, por exemplo, com o racismo e como esse fenômeno ele impulsiona uma série de oportunismos na nossa sociedade. E eu diria que é mérito das estudantes, dos estudantes negros, dos coletivos negros que tem hoje nas universidades, principalmente as públicas federais, que eu domino mais, a denúncia das fraudes na implementação da lei de cotas, mobilizando as instituições, mesmo que a conta-gosto de muitas, a construção, por exemplo, de comissões de heteroidentificação, bem como tem sido mérito dos vários núcleos de estudos afro-brasileiros, da Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negras, de intelectuais negros e negras, e também de intelectuais não negros antirracistas, a denúncia dessa não implementação com rigor, né, da 12.711 e também da não implementação da Lei 12.990 de 2014, que é a lei de cotas nos concursos públicos raciais, nos concursos públicos federais. O 12º aprendizado é que, ao implementar as ações afirmativas, as universidades elas têm sido pressionadas a se redefinir por dentro. Vamos pensar no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Eu imagino que vocês têm sido tensionados a se redefinir por dentro e olhar com outros olhos, com o olhar da equidade, o hospital, os sujeitos, os atendimentos, as especialidades, nesse contexto de ações afirmativas. E por isso, nós precisamos de rever muitas das nossas documentações, dos nossos regimentos internos, das nossas normas, porque a maioria deles foram produzidos em contextos em que as ações afirmativas não estavam implementadas como políticas. Então, nós não podemos ter um movimento avançado e uma estrutura antiga, uma estrutura velha, uma estrutura arcaica. E eu diria não só para normas e regimentos, eu digo para uma série de outras práticas que são implementadas, inclusive aprendizados humanos que são necessários quando nós temos um povo e vivendo maior inclusão e equidade no nosso país. E o terceiro e último aprendizado é que, mesmo em tempos que nós vivemos de uma série de retrocessos que vivemos nos últimos 7 anos, políticos, econômicos, sociais, culturais, tempos de pós-pandemia, como nós vivemos, as ações afirmativas, eu as entendo como parte de um processo de resistência e de transformação. E elas continuaram e elas continuam, né? Elas tornaram-se ainda mais desafiadoras, com certeza, mas elas não deixaram de existir, e elas não deixaram de existir por uma questão mesmo, não só legal, né, e constitucional, mas também por uma questão de resistência. Hoje nós vemos pessoas que nos anos 2000 eram totalmente contrárias às ações afirmativas e à sua modalidade mais radical, a cota, aderir não só à ideia, à concepção, como às práticas e a desenvolver práticas de ações afirmativas, não somente para negros, mas também para vários outros segmentos. Tem uma transformação de mentalidade acontecendo aos poucos no nosso país e no ensino superior. Acho que hoje nós vivemos um tempo de reconstrução, de resistência, de resistência democrática, principalmente depois das nossas eleições de 2022, mas esses tempos, eles ainda são extremamente desafiadores, porque essa mudança de mentalidade, ela precisa avançar, ela precisa prosperar, e ela precisa ser entendida como no campo dos direitos, não pode ser entendida no campo de assistencialismo a determinados sujeitos, não pode ser entendido como uma vertente que é simplesmente ideológica, mas tem que ser entendido que num país desigual como esse, que nós ainda temos, fazer justiça significa ter a coragem de implementar ações e políticas que abram os diversos espaços sociais, ainda mais aqueles que antes estavam fechados, principalmente os espaços de poder e de conhecimento, que esses espaços possam ser
abertos e usufruídos por todas as pessoas, principalmente por aqueles e aquelas que, historicamente, os direitos têm sido negados a esses sujeitos e essas sujeitas. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês esses 13 aprendizados, que eu acho que tem tudo a ver com o que Paulo Freire falava, que é a esperança do verbo esperançar. E nós estamos em tempos de trazer esperança de volta. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Nilma. Realmente, esses 13 aprendizados são muito tocantes, né? Atinge a todos nós, né? Que lutamos, né? Que estamos tentando fazer essa reconstrução e retomar, vamos dizer, aqueles tempos de avanço que vínhamos tendo, né? E que com certeza nós precisamos continuar e avançar ainda mais. Então, agora eu vou passar a fala para a professora Diana, né? Então, novamente agradecendo a disponibilidade de ela compartilhar conosco, né, esses momentos, e eu passo diretamente a fala para ela. Só relembrando a todos que vocês podem colocar suas perguntas, seus comentários no chat, que após a fala da professora Diana, nós vamos ter um tempo, né, para responder e para conversar um pouco mais sobre os assuntos abordados. Professora Diana, por favor. Olá, então, a todas e todes. Eu gostaria de iniciar agradecendo em nome de Maria Luísa Pereira, né, que fez o contato aí para a gente poder participar desse momento, a toda organização do evento, cumprimentar também a professora Nilma Lino, por estarmos compartilhando esse momento, que eu acho que é tão importante, e também agradecer as pessoas que estão nos bastidores, né? O Logan e o Maurício aí nas orientações aqui, para que tudo possa acontecer nesse modo virtual. E, para além disso, também eu gostaria de cumprimentar a toda a audiência, né? As pessoas que estão aí também do outro lado da telinha, nos assistindo nesse momento. Então, eu queria dizer que esse é um momento muito gratificante, né? Assim, acho que é sempre importante a gente estar debatendo e falando sobre essas coisas, e principalmente quando a gente está aqui pensando na perspectiva do campo da saúde e das ações afirmativas também, né? Eu vou fazer uma apresentação um pouco diferente da professora Nilma. Eu vou mostrar para vocês um slide, eu tenho algumas imagens, algumas coisas que eu acho que é importante fazer a visualização. E aí, assim que eu colocar, eu vou pedir para a professora Maria Luísa poder me dizer se está vendo, porque eu vou perder de fato aí a visualização, não vou saber se de fato as pessoas estão conseguindo verificar, tá? Pronto, agora eu vou botar em modo apresentação de slides. Apareceu? Vocês conseguem me ouvir direitinho também? Ok, então, muito obrigada. Então, gente, eu acho que foi de muito bom grado, bom tom, eu não sei se essas palavras seriam as mais adequadas, né? Mas para esse evento da 43ª Semana Científica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, pensar nessa temática e colocar essa discussão dentro de uma mesa redonda, né, denominada de um impacto das ações afirmativas no mundo em transformação. E nesse sentido, eu fiquei com a incumbência mesmo de trazer um pouco a discussão sobre a transformação, a atenção à saúde da população negra através das ações afirmativas. Então, como é que as ações afirmativas, que no senso comum tende-se muito a imaginar as ações afirmativas apenas vinculadas à perspectiva da educação e muito vinculada à questão das cotas raciais, como é que essas ações afirmativas, elas se enquadram no serviço de saúde, como é que a saúde da população negra entra através dessas ações afirmativas e quais são as mudanças que essas ações afirmativas trouxeram para a atenção à saúde
da população negra, né? Então, eu acho que antes da gente focalizar sobre essas questões, e muitas já foram colocadas aqui sobre as ações afirmativas, né, pela própria professora Nilma, é importante a gente destacar a noção do racismo epistêmico na perspectiva da Sueli Carneiro, né? Então, a gente está falando de um grupo racializado em situação de vulnerabilização, em que teorias clássicas não interpretavam efetivamente a realidade da opressão dos grupos racializados nesses territórios colonizados, né? E ainda hoje a gente tem teorias que produzem também essas noções, noções etnocêntricas e de alterização desse outro. O que seria esse processo de alterização desse outro? É efetivamente você classificar as diferenças entre os sujeitos e, a partir dessas diferenças, você promover os processos de desigualdades, estigmatização, negativização desses sujeitos e desses grupos, né? Então, essas teorias clássicas, elas não interpretavam a realidade de uma matriz de opressão que caracteriza a estrutura, e aí pensando a sociedade brasileira, que caracteriza a estrutura da sociedade brasileira, e quando a gente pensa o Brasil enquanto um território colonizado, então a gente tem aí uma não interpretação desse território enquanto um território colonizado e da opressão que perpassa todos esses grupos, a população negra e os povos originários, a partir de um processo de colonização, né, social, cultural, econômica, ambiental, política, enfim. Então, a gente tem, nesse sentido, teorias clássicas que constroem epistemologias que vão ser caracterizadas a partir de um dispositivo de racialidade e de poder, né? Então, a Sueli Carneiro, com base também no conceito de Foucault, de biopoder, ela vai trazer essa noção do dispositivo de biopoder, mas também da racialidade, para caracterizar e explicar como esse epistemicídio ele acontece, ou seja, a gente está falando de epistemologias que são construídas no sentido de articular os dispositivos de biopoder e de racialidade para a manutenção de uma supremacia racista e de uma supremacia fundada em princípios das desigualdades, né? Então, o objetivo dessa construção epistemológica e desse racismo epistêmico é fazer com que os diferentes campos da vida social se reproduzam a partir dos resultados de um racismo que está estruturando a nossa sociedade e que, ao mesmo tempo, também é estruturado por essa sociedade, né? E aí a gente está falando aqui do racismo estrutural, com base também na noção trazida por Silvio Almeida em seu livro Racismo Estrutural. Então, para a gente compreender como esse racismo epistêmico, que é esse que é produzido dentro das universidades, dentro das instituições de pesquisa, inclusive dentro das agências de fomento, é preciso a gente entender essa dimensão conceitual da raça, né? Eu sei que a gente está aqui numa semana científica de Hospital das Clínicas e que muitas pessoas que hoje estão atuando nos serviços de saúde não tiveram uma formação que fizesse discussão sobre políticas específicas, como a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, a Política de Saúde Integral da População Indígena e outras políticas, né? Então, nesse contexto, é preciso também trazer um pouco dessa conceituação. Essa dimensão conceitual da raça, a gente precisa entender que a raça é um conceito relacional, é um conceito histórico, que, embora tenha uma estruturação que precede ao século XIV, ele vai tomando corpo e dimensão mais epistemológica a partir do século XIV. Então, ele só se caracteriza a partir de uma relação estabelecida entre os distintos grupos, e ele é histórico porque ele também vai sofrendo modificações ao longo do tempo, né? Essa dimensão conceitual da raça, ela vai trazendo uma noção em que há civilizações superiores, e essas civilizações seriam as colonialistas, que, fundada numa perspectiva etnocêntrica e da eugenia, se colocavam que
a partir de um determinismo biológico, ou seja, havia uma seleção humana baseada em premissas biológicas que determinariam a superioridade e a inferioridade entre os grupos. Então, essa noção vai dizer, né, que biologicamente os sujeitos das civilizações europeias e, portanto, os brancos europeus, eles estariam em superioridade, inclusive não apenas da complexidade do desenvolvimento das suas nações, mas eles estariam em superioridade porque, biologicamente, eram sujeitos que eram favoráveis ao desenvolvimento da intelectualidade, da inteligência, ao contrário das populações negras africanas, que eram vistas como sujeitos que não teriam as condições de desenvolver a capacidade da inteligência e da intelectualidade, e que, nesse sentido, desenvolveriam mais a violência, eram mais animalizados, né? Então, essa noção de subalternidade e de inferioridade estaria ligada a essa noção biológica. Nesse sentido, o determinismo biológico no Brasil, ele tem aí na expressão do projeto médico eugênico, na Bahia, né, uma das primeiras, a primeira faculdade de medicina, que hoje está vinculada à Universidade Federal da Bahia, né, com um grande expoente aí, que era a Nina Rodrigues, trazendo esse projeto médico eugênico, e o Rio de Janeiro, a partir também da atuação dos médicos higienistas, né? Então, o projeto médico eugênico afirmava que a forma de ser, né, desses sujeitos, dos grupos sociais, das comunidades, das sociedades, e dos indivíduos em si, estavam ligadas às suas características intelectuais. E essas características intelectuais eram transmitidas de maneira hereditária. Logo, se a gente está afirmando que a população branca europeia, né, que o indivíduo branco, ele tem a capacidade biológica para desenvolver a intelectualidade, a inteligência, e essa característica é transmitida de maneira hereditária, a gente está afirmando que toda a população branca vai ter essa característica. E se, por outro lado, a gente afirma que um indivíduo negro, ele não tem capacidade biológica, né, a partir das suas características biológicas, de desenvolver a intelectualidade e a inteligência, mas sim a violência, a animosidade, a bestialidade, a gente está dizendo que esse indivíduo, ele é mais animalizado do que, de fato, é considerado aí como um sujeito, o chamado homens sapiens sapiens, né? E também a chamada craniometria, que contribuiu muito para fortalecer essa noção do determinismo biológico, com dados científicos, né, a partir de metodologias próprias construídas pelos médicos eugênicos, que vai dizer que a diferença de tamanho, de formato dos crânios entre esses distintos grupos raciais é que vai determinar a inteligência como essa entidade única, né? Então, essa imagem, por exemplo, ela traz essa noção a partir dessa visualização, né? Então, se dizia que esse homem branco, que na figura ele é bem mais vinculado a esse homem grego, forte, do corpo sarado, bonito, inteligente. Então, essa é a noção que o conceito de raça traz nessa perspectiva da população branca, que o crânio desse sujeito era um crânio mais arredondado, um pouco menor, e que, portanto, isso favoreceria ao cérebro, né, desenvolver as capacidades da inteligência, da intelectualidade, o que fazia com que as nações europeias fossem mais desenvolvidas e mais complexas do que as outras nações da América, né, das Américas, e aí falando mais especificamente da América Latina, de África e da Oceania, né, que lá nós temos os vários povos chamados de aborígenes. E na imagem também, a figura do homem negro, ele, inclusive, né, o desenho, ele traz, assim, a comparação desse homem com o chimpanzé, principalmente, né, mas com os macacos, e aí mostrando que o chimpanzé já desenvolve um pouco da inteligência, mas não chega a ser um homem sapiens sapiens, né, e que o formato do crânio dessa população negra era exatamente muito próximo
ao formato do crânio do chimpanzé. Por isso, esse homem negro ainda estava em uma condição de animalidade e não tinha ainda alcançado e nem alcançaria um estágio de desenvolvimento da intelectualidade e da inteligência, porque as suas características biológicas não representariam isso. E, nesse sentido, é por isso que se determinou que essas nações são nações inferiores e que não desenvolvem a complexidade, porque justamente elas não conseguiriam desenvolver a complexidade, porque as pessoas que fazem parte dessas nações, elas não teriam a capacidade de desenvolver a intelectualidade e, portanto, desenvolver a sua comunidade, a sua sociedade, né? Então, nesse sentido, a gente pode aqui observar que, com base nisso, para a gente entender o campo da saúde, é preciso também destacar que há um racismo institucional na nossa sociedade, né? Então, o racismo institucional, ele se constitui como um dos elementos centrais da produção dessas iniquidades e das desigualdades em saúde, pensando que nós temos desigualdades sociais que vão influenciar na perspectiva da saúde, em que os sujeitos estão em contextos distintos e que têm acesso distintos aos serviços de saúde, e que alguns grupos, e aí principalmente os grupos racializados, a população negra e os povos originários, têm dificuldades de acesso a esses serviços e, portanto, e aí serviços básicos de alimentação, de moradia, de trabalho e os próprios serviços de saúde e de educação, que fazem com que essas pessoas também vivam desigualdades em saúde, né? Tendo mais prevalência em desenvolver determinadas doenças ou tendo risco de desenvolver mais determinadas doenças, de agravar e de morrer, como foi o caso do que vimos aí nesse período da pandemia, né? Então, esse racismo institucional no campo da saúde, como vai trazer a Jurema Werneck, ele se manifesta a partir de uma falta de capacitação e formação continuada e permanente dos profissionais de saúde. E aí a gente precisa pensar também que a maioria dos cursos de saúde não tem disciplinas que discutam a saúde da população negra, a saúde da população indígena, por exemplo. Quando tem, são disciplinas eletivas ou optativas que fazem com que as pessoas que tenham mais afinidade procurem se matricular nessas disciplinas, nesses componentes. Então, isso não é difundido e debatido com a maioria da população. As pessoas têm desconhecimento das políticas específicas para os povos em situação de vulnerabilização, como do campo das florestas e das águas, população negra, população indígena, população LGBTQIA+, né, e outras. Então, há também uma falta de robustez epistemológica e metodológica debatida dentro das universidades e de cursos técnicos, por exemplo, mas também no próprio serviço, né, com uma formação continuada e permanente para atualizar ali o tempo todo as várias questões que vão surgindo para esses profissionais, né? Então, há, nesse sentido, uma ausência também de indicadores sociais nos formulários de registros, mas também, quando há os indicadores sociais, que contém lá o quesito raça, cor da pele, há uma subnotificação dessa informação. Há uma pesquisa, por exemplo, realizada pela professora Edna Araújo e outras colaboradoras, a professora Edna Araújo é da Universidade Estadual de Feira de Santana, aqui na Bahia, a UFES, em que elas fizeram uma pesquisa qualitativa, conversando com várias profissionais e vários profissionais de saúde nos serviços de saúde, nas unidades básicas de saúde, em um município específico daqui da Bahia. E a maioria dos profissionais de saúde, quando ouviram a questão se conhecia a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, a maior parte disse que não conhecia a política, uma parte menor disse que nem nunca tinha ouvido falar, uma parte menor disse que tinha ouvido falar, sabia da existência da política, mas nunca tinha tido acesso à política, nunca tinha lido, então não sabia quais eram os princípios da política, e a parte que tinha tido conhecimento e que tinha lido uma pequena parte concordava com a política, mas uma outra maioria também dizia que
tinha conhecimento, mas achava que a própria política promovia uma condição de racismo reverso. E também quando foram perguntados e perguntadas sobre se preenchem o quesito raça-cor de pele nos formulários de notificação dos sistemas de informação, a maior parte das respostas disseram: eu tenho vergonha de perguntar para outra pessoa qual é a raça-cor da pele dela. Isso vai atrapalhar o meu trabalho. Eu acho que não é uma atribuição minha. E uma outra coisa é que não concordava, porque achava que essa própria pergunta já promovia o racismo, né? Então, a gente vai vendo a questão do desconhecimento sobre a história da formação social, econômica e política do nosso país, na medida em que fomos constituídos a partir de um processo de colonização, em que as pessoas africanas, negros e negras africanas, foram retirados, né, de África, trazidos em diáspora forçada, submetidos à imensa tortura e genocídio e apagamento da sua cultura, da sua língua, do seu nome de origem, nome familiar, separados da sua família, enfim, aqui no Brasil, e dos povos originários também, né, que foram torturados. Houve também o genocídio e também foram escravizados nesse processo e apagados, né? Então, a gente percebe também uma não promoção adequada do serviço especializado, profissional ou técnico, na medida em que os profissionais e as profissionais de saúde não entendem o contexto de como o racismo estrutural ele está estruturado na nossa sociedade, né, tendo-a estruturada, mas também e sendo estruturada por ela. Há uma invisibilidade, portanto, das doenças prevalentes na população negra, e algumas, inclusive, a população acha que são doenças não prevalentes, mas doenças específicas apenas da população negra, que eu acho que é o caso da anemia falciforme, né? Em que uma boa parte da população acha que é uma doença que só acomete pessoas negras, e não entendem, não conhecem o processo de como a anemia falciforme se constitui enquanto uma doença que é prevalente na população negra. Então, essas doenças, como anemia falciforme, diabetes mellitus, hipertensão arterial, alguns tipos de carcinoma, como carcinoma de mama e de útero, são prevalentes na população negra por conta da condição de vulnerabilização a que essa população está exposta, né? E o fato de ter comorbidades como essa, coloca essa população também em condição de risco de um adoecimento muito maior, como foi o caso agora na pandemia, em que eram pessoas que não conseguiram ficar em isolamento social, pessoas que tiveram que sair efetivamente para trabalhar, enfrentar uma redução de ônibus, estar em ônibus lotados, mas também, ao mesmo tempo, eram pessoas que já conviviam com essas comorbidades, né? Anemia falciforme, diabetes, hipertensão, e que não conseguiam efetivamente promover uma prevenção na atenção básica à sua saúde e que, portanto, se infectaram e, ao se infectar com a Covid-19, agravaram e morreram, né? Que, para além da comorbidade, outras questões políticas e administrativas que impactaram, como a falta de oxigênio, falta de medicação para intubação, falta de leito de UTI, e tantas outras coisas, né? E, por fim, a gente tem também aqui, na verdade, ainda a não aplicabilidade e a negação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Então, é uma política que está em vigor, mas que a sua aplicabilidade, de fato, ainda não foi efetivada em vários municípios, né, estados e, de um modo geral, no país, e da própria negação que se tem da política, como se tinha também das cotas raciais para ingresso nas universidades, em concursos públicos e determinados outros espaços. Bem como também é importante salientar o subfinanciamento dos setores de saúde e de educação, né? Então, políticas que foram constituídas para reduzir o financiamento desses setores, né? E que isso impacta diretamente no serviço a essa população. Então, do que nós estamos falando especificamente? Nós estamos falando do biopoder como caracterizado por Foucault, mas reestruturado numa análise chamada de necropolítica de Estado, a partir do Attila Mbembe, que de 2018.
Então, nessa economia do biopoder, a função do racismo no Estado é regular a distribuição da morte e tornar possíveis as funções assassinas do Estado. Então, quando a gente muitas vezes vê nas reportagens, nos meios de comunicação, de jovens que foram mortos pela polícia, e a gente está falando do genocídio ou por agentes, né, de segurança pública, e a gente está falando de jovens, geralmente do sexo masculino, negros, de 15 a 29 anos, que têm morrido, e a gente fala do genocídio da população negra, né, do jovem negro, a gente está falando dessa função reguladora do Estado de dizer quem pode morrer, como vai morrer e quando vai morrer. Mas a função assassina do Estado, ela não se dá apenas nas forças de segurança. Ela também se dá nos serviços de educação, nos serviços de saúde, nas políticas para a moradia, emprego e renda, né? E para todas as outras políticas, inclusive de segurança alimentar. Então, quando a gente viu na pandemia que tínhamos 34 milhões de pessoas passando fome, o Estado está dizendo quem pode viver e quem pode morrer a partir da insegurança alimentar na qual essas pessoas estão vivendo e que não tem políticas específicas destinadas a essa população, né? Uma outra coisa no campo da saúde é que quando o Estado ele permite que essa população não tenha acesso aos serviços de saúde, ou quando essa população tem acesso aos serviços de saúde e ela não é bem atendida, porque se imagina que está fazendo um favor àquela pessoa, o Estado também está colocando essa população numa condição de morte. Então, quando essa população negra e indígena não teve acesso e não tem acesso aos serviços de atenção básica de saúde, não porque ela não quer ir, mas a unidade básica de saúde está lá no bairro dela. Mas a unidade abre 8, fecha 12, abre 14, fecha 16 ou fecha 17, e a pessoa sai de casa às 5 horas da manhã para trabalhar e quando volta 8, 9 da noite. E no final das contas, essa pessoa, ela trabalha de segunda a sábado, e muitas vezes domingo, e as unidades de saúde não atendem feriado, não atende no sábado, não atende no domingo, não atende à noite. E ela, que funciona até 12 horas, se a pessoa chegar às 11h30, ela já não é mais atendida, porque o serviço já está ali no sentido de vamos sair para o nosso horário de almoço. Então, são pessoas que não conseguiram cuidar da sua saúde, são pessoas que adoeceram nesse sentido, né, desenvolvendo muito mais, e por conta também de outras características da forma de trabalho, de classe, gênero, de diversos marcadores, ok? De diversos marcadores sociais. Então, a gente tem, nesse sentido aí, o racismo como uma condição sine qua non para a aceitabilidade social do fazer o outro morrer, né? Ou seja, é uma tecnologia destinada a permitir o exercício do biopoder. Essa é a chamada necropolítica. O racismo, a partir de um processo de alterização, constituindo uma política de raça e, portanto, uma política da morte. A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, ela entra como uma ação afirmativa nesse processo. Então, em 10 de novembro de 2006, ela foi instituída e aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde e publicada em 13/5, né, em 13 de maio de 2009. Então, com o objetivo de garantir a implementação dessa política. Então, qual é a marca da política nacional? É trazer condições adequadas de saúde para a população negra, entendendo que o racismo é um problema de saúde pública e, portanto, uma determinação social de saúde. Então, ela vai definir esses objetivos, a diretriz, as estratégias e as responsabilidades da gestão para a atenção à saúde da população negra, reconhecendo o racismo, as desigualdades étnico-raciais e esse racismo institucional como determinantes sociais das condições de saúde, com vista à promoção da equidade em saúde. E aqui a gente trabalhando com a noção mesmo de determinação, né? Então, a partir desses eixos de ação, do cuidado, da gestão participativa e da produção do conhecimento, formação e educação permanente, o objetivo dessa política é promover a saúde integral, priorizar a redução das desigualdades étnico-raciais e o combate ao racismo e às discriminações nas instituições e serviços do SUS, reconhecendo
o sistema de saúde como um sistema racista, haja visto ter sido organizado por uma sociedade que é estruturada de maneira racista, né? Então, ampliar o acesso da população negra às ações de serviço de saúde é um objetivo. Incluir o tema étnico-racial na formação e educação permanente é outro objetivo. Identificar e combater e prevenir situações de abuso, exploração e violência, que são fenômenos sociais que impactam na situação de saúde e morte da população negra, é outro objetivo. Garantir a utilização do quesito raça-cor de pele nos sistemas de informação e na produção dos dados epidemiológicos é outro objetivo, e eu elenquei aqui esses quatro, que para mim são os mais fundamentais, dentre os 12, que são todos, né, de grande importância, que aparecem na política. Então, para finalizar, como é que a política ela traz uma mudança nessa questão de atenção à saúde da população negra, embora a sua implementação ainda esteja de maneira fraca, né? Mas que nesse momento a gente tem no Ministério da Saúde uma representação na figura do Luiz Eduardo Batista, que é uma pessoa, um militante histórico do movimento da saúde da população negra, que tem contribuições importantíssimas nesse processo, né? E que assumiu a pasta da saúde da população negra, né? Um primeiro ponto é contemplar a interseccionalidade, porque não dá para trabalhar a interseccionalidade sem pensar a distinção entre classe, gênero, raça, religiosidade, sexualidade, e essas distinções afetam de maneira considerável a situação de cada sujeito, né? Então, é construir conhecimento a partir disso, elaborar processos pedagógicos de formação de profissionais em saúde, pensando nessas questões, e a gestão pública pensar na implementação de políticas públicas e principalmente na implementação específica da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra e indígena também, né? E na situação de saúde, identificar que a situação de saúde dessa população depende da sua classe, depende do seu gênero, depende da sua raça, depende da sua sexualidade, da sua religiosidade. Então, todos esses marcadores sociais, eles fazem parte desse processo, né? Então, é raça, classe e gênero como o principal elemento e que compõe, então, essa matriz de colonização. E, por fim, a gente precisa, portanto, vocês, enquanto membros aí do hospital, das clínicas de Porto Alegre, de outros espaços de saúde, dar visibilidade às doenças prevalentes na população negra, além dos fenômenos de violência, racismo e outros mais, considerar como determinação social no diagnóstico, tratamento e prognóstico como fatores de agravamento das condições de saúde da população negra, compreender as representações sociais e os discursos na experiência do adoecimento, né? Então, para finalizar, eu trago aqui a fala da Conceição Evaristo, no livro Olhos d'Água, né, de 2016, em que há um ponto no final em que ela fala: a gente combinamos de não morrer, né? Então, eu gostaria muito de agradecer a vocês a possibilidade de estar nesse lugar, de participar e fazer um pouco dessas discussões. Eu estou aberta agora a esse momento de debate. Então, muito obrigada, gente. Muito obrigada, professora Diana, pela apresentação. Muito obrigada, então, pela apresentação. Nós vamos, então, passar para algumas perguntas. Na verdade, a nossa audiência colocou vários elogios já para as duas falas, né? E nós temos algumas perguntas também para a gente conversar um pouco mais, né, sobre esses temas. Uma das perguntas diz o seguinte: caras professoras, parabéns pelas excelentes falas. Gostaria de suscitar uma reflexão. Em suas opiniões, quais ações afirmativas são necessárias para ampliar o percentual de lideranças negras no ambiente de trabalho, seja público ou privado? Então, essa é uma pergunta da Janaína, e eu gostaria de ouvi-las, o que vocês pensam sobre isso. Professora Nilma? Professora Maria Luísa, poderia organizar, por exemplo, 3 perguntas, assim, acho que ficava melhor para a gente responder.
Na verdade, elas Quatro. são bem diferentes, então a gente poderia acho, começar por essa agora. Não. Bom, eu acho que no ambiente de trabalho público, nós já temos, pelo menos em âmbito federal, como eu falei, a Lei 12.990 de 2014, que é uma lei que estabelece cotas raciais nos concursos públicos federais, né, em todas as instituições federais no Brasil. E essa iniciativa da Lei 12.990, ela tem, de alguma forma, induzido ou motivado também estados e municípios a adotarem legislações semelhantes, né? A Bahia mesmo é um exemplo que a gente tem, e antes mesmo da 12.990, a gente já tem estados que já estavam caminhando na implementação de legislações desse tipo no concurso público, nos concursos públicos. E acho que isso trará, sim, a médio e longo prazo, uma mudança no perfil dos trabalhadores e das trabalhadoras que atuam nesses espaços. É uma legislação que ela tem 10 anos completará 10 anos de existência em 2024, diferentemente da 2.711, a lei de cotas, né? Ela tem um tempo, sim, previsto em lei para sua existência, digamos assim, e nós entraremos, já estamos, e entraremos no debate, ainda mais em 2024, da renovação dessa legislação, do aprimoramento dela. Então, eu imagino que, nesse momento, o governo federal atual e as diferentes instâncias que cuidam, né, da dimensão pública do nosso país, e principalmente da questão da igualdade racial e também da gestão pública, né? Então, o Ministério de Gestão, o Ministério de Igualdade Racial, já devem estar já pensando, organizando comissões, etc., se não farão isso logo, para que a gente possa, junto aos nossos deputados e deputadas, senadores e senadoras do campo democrático, lutar para que a gente tenha, então, uma nova legislação aprimorada, com maior tempo, ou sem um tempo determinado, mas como foi aprovado agora na Câmara dos Deputados, com a lei de cotas, com ciclos avaliativos regulares. Eu acho que isso que é o mais interessante, do que uma lei que, no seu texto, fala que ela vai ser revogada em determinado momento, principalmente se nós levarmos em consideração o espírito, digamos assim, das ações afirmativas, que muitas pessoas gostam de apontar o caráter emergencial delas, ou seja, é uma emergência, né? O Estado reconhece, ou as instituições privadas, porque as ações afirmativas não são apenas para o público, podem ser instituídas no público e no privado, ou porque as instituições públicas ou privadas percebem uma urgência, uma emergência de adotar uma política de construção de maior igualdade racial naquele espaço, ou igualdade de gênero, ou alguma outra forma, porque também as ações afirmativas, elas são para todo e qualquer segmento que se enquadra numa situação histórica de exclusão, de discriminação, de negação de direitos. Então, eu imagino que essa vai ser uma discussão que precisamos fazer e será feita no Congresso Nacional por aqueles e aquelas do campo democrático e estimulada pelo nosso atual governo federal, que é o governo que implementou, de fato, as ações afirmativas como uma resposta às ações e demandas do movimento negro no período dos anos 2000, no início dos anos 2000. Então, eu diria que, inspirado nessa legislação, também estados e municípios, cada um, né, com sua história, histórico específico, devem, né, implementar essa mesma legislação e avaliar a implementação daquelas que já estão em curso. No privado é de uma outra natureza, né? Mas isso não impede que também nas instituições privadas nós tenhamos ações afirmativas, como eu falei. Então, como você tem uma diversidade de instituições, você tem desde grandes multinacionais a empresas menores, etc., eu acho que essa é uma discussão que nós precisamos de fazer com mais detalhe para a implementação dessas políticas no campo do privado, mas eu vejo que as cotas, elas se apresentam com uma modalidade mais rápida, mais emergencial e mais democrática, no sentido de que ela corrige muito rapidamente um gap que existe há muito tempo de não presença
de segmentos como o segmento negro e outros segmentos, por exemplo, mulheres, né, em determinados espaços. Nós sabemos também que, por exemplo, na política, as cotas também já têm sido implementadas para as mulheres. Para negros, nós temos todo um debate, uma discussão sobre a questão das cotas nas políticas. Estamos vendo agora todo um processo, né, no Congresso Nacional, inclusive de tentativa de negação de espaços para que negros e negras possam participar de financiamento, de espaços mais democráticos, para maior presença na política, nas campanhas, nas eleições, nas candidaturas. Então, é sempre um espaço de muita tensão. Eu diria que é preciso também, no campo privado, um redimensionamento dos recursos humanos. Eu acho que ali, nos recursos humanos, ela tem um funil ali, muitas vezes, da entrada das pessoas e da diversidade nas empresas. É preciso que seja redefinida a própria concepção de gestão de pessoas, de recursos humanos que se tem, na perspectiva da equidade. Nós já temos empresas que caminham com projetos de diversidade na empresa. Nós temos pesquisas que vão mostrar, inclusive publicadas em grandes jornais estrangeiros, empresariais, que quanto mais diversidade numa empresa, melhor. Isso fora do Brasil. Nós temos casos de multinacionais que nos outros países, onde legislações como essas, elas são obrigatórias, né, que sejam cumpridas, lá se cumpre as políticas de ações afirmativas ou uma política de maior equidade na seleção e na contratação. Mas quando essas multinacionais vêm para o Brasil, elas não fazem nada, sendo o nosso país tão diverso e tão desigual, porque você não tem nenhuma forma de indução, digamos assim, desse mercado para a implementação. Então, você tem aí uma relação com o governo, com o Estado, tem uma relação que é com o campo jurídico também, e tem uma relação que é especificamente da esfera do privado no Brasil e de como a iniciativa privada no Brasil, haja visto agora toda uma discussão da taxação, né, das grandes fortunas, dos mais ricos, como que no Brasil esse campo, ele é um campo que se considera intocável para a democratização, para a construção de maior igualdade, de maior equidade. Então, eu acho que é isso, e tem que se fazer, na minha opinião, isso só é feito, melhor dizendo, com mobilização social, com discussão, com luta social. Acho que na história do Brasil, na história das mais diversas nações do mundo, eu penso que nenhum direito chegou caindo do céu. Todos os direitos e ampliação dos direitos, eles chegaram por lutas, por organização e por pressão. E eu acho que é isso que a gente também tem que fazer. Porque muitas vezes nós levantamos o problema, mas muitas vezes nós não nos mobilizamos também das mais diversas formas para ajudar também que esses problemas sejam solucionados. E acho que esse debate ele é muito importante no campo do privado, no campo das empresas. Nós temos a psicóloga Cida Bento e o CERT, que é um centro de relações raciais e a questão de desigualdades no trabalho, que tem um acúmulo já de discussão sobre mercado de trabalho, a dimensão do privado e a questão de ação afirmativa, igualdade racial. Tem produções, inclusive, do CERT. Acho que é muito interessante a gente conhecer essas produções, conhecer iniciativas que já existem em empresas de maior diversidade e para que a gente possa se inspirar e produzir outras práticas também. Obrigada, professora Nilma. Eu já vou passar para uma outra pergunta que foi enviada para a professora Diana, tá? Mais especificamente, porque a pergunta é se na UFRB há disciplinas sobre a saúde da população negra, tá? E se você conhece outras experiências positivas sobre implementação de disciplinas sobre esse tema. Bom, então, eu queria só rapidamente trazer também uma questão em relação à primeira pergunta que foi colocada, né, sobre a perspectiva do ambiente de trabalho, de como ampliar a presença de pessoas negras, né, nesses espaços, e aqui eu sempre coloco os povos racializados, a gente tem também a população indígena nesse contexto de apagamento e dessa representatividade. Eu, enquanto uma cientista social, trago muito a perspectiva também da dimensão simbólica, né? A representação simbólica que nós temos num país. Quando a gente volta para a conceituação de raça e como a população negra ela foi vislumbrada nesse processo de formação da sociedade brasileira, isso faz com que a gente tenha uma imagem
de que as pessoas negras não devem estar ocupando determinados espaços, né? Então, a gente precisa também fazer um processo de desconstrução desse estereótipo racista, estigmatizante, que está voltado para a população negra e para a população indígena, ao mesmo tempo em que a gente também precisa fazer uma discussão ampliada sobre a branquitude, né? As pessoas não negras e aí as pessoas brancas, elas precisam também compreender o que é a branquitude e qual é a sua condição de privilégio dentro de uma sociedade racista, que faz com que elas estejam ocupando mais esses espaços do que efetivamente a população negra, né? E a Cida Bento ela vai trazer muito sobre isso no livro O Pacto da Branquitude, né? De como esse pacto da branquitude se dá dentro desses espaços e faz com que essas pessoas negras, não, mesmo com todo o currículo, mesmo com toda a base, né? Mesmo mostrando a sua capacidade intelectual e profissional de estar ocupando determinado espaço, não consegue acessar determinadas vagas de trabalho, né, e está em determinados lugares por conta desse contexto, né? Mas voltando para o UFRB, eu acho que é importante destacar que a gente está na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, na região do Recôncavo da Bahia, que é onde se travam aqui as várias lutas de resistência da população negra escravizada nesse espaço. E a UFRB, ela se constitui dessa maneira, né? Atualmente, ela é vislumbrada como a universidade brasileira que mais possui pessoas negras, tanto na discência, como discente da universidade, quanto docente da universidade, e temos um público trans também muito potente aqui, indígenas e quilombolas e pessoas com deficiência. E nós temos o bacharelado interdisciplinar em saúde, que é onde entram as pessoas que vão fazer o curso de saúde, os cursos de saúde aqui na UFRB, que é nutrição, psicologia, enfermagem e medicina. Então, os estudantes passam primeiro pelo bacharelado interdisciplinar em saúde, e no bacharelado interdisciplinar em saúde, nós temos vários componentes que discutem a saúde da população negra, mas ainda vimos que eles não são é, tão impactantes quanto deveriam ser, né? Eles ainda não dão conta da defasagem que a gente tem para discutir determinados assuntos. Então, logo no primeiro semestre, nós temos uma disciplina que vai discutir diversidade e que aponta essas questões da interseccionalidade, do racismo, e trazendo autores decoloniais, né, autores mais do Sul, aqui da América Latina, de África, e autores que estão na Europa, que nasceram na Europa, mas que têm uma outra perspectiva de formação, porque tem uma outra origem, como é o caso da Grada Quilomba, né, com memórias da plantação. Então, aqui se faz bastante essa discussão. Nós temos também um componente de saúde da população negra, e aí está o caso, ele ainda é optativo, ele não é um componente obrigatório, então nem todo mundo pega. E temos um corpo docente da área das humanidades, que dá disciplinas como eu, por exemplo, Cultura e Sociedade, em que eu discuto o racismo e essa perspectiva da primeira aula até a última aula, a partir de Marx, a partir de Weber, a partir de Durkheim. Então, eu vou trazendo tudo também e vai discutindo. Então, em alguns casos, a gente conta com os professores, que em sua grande maioria são os professores negros e negras que fazem isso, né? Professores e professoras negros e negras que se disponibiliza a fazer isso como uma pauta política e da universidade, e temos alguns componentes em que a gente, de fato, é previsto efetivamente essa discussão, né? E aí, para além daqui, a gente tem outros exemplos de outras universidades que também estão desenvolvendo essas discussões, mas são poucas universidades que estão fazendo isso. Eu sei do curso de uma parte do curso lá da saúde coletiva, e geralmente é da saúde coletiva, né? Da saúde coletiva de Pernambuco, por conta da inserção de uma professora que foi aqui da UFRB e foi para lá e levou isso como uma necessidade. Agora, por exemplo, eu voltei de um concurso para docentes na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em que eles estão prevendo também essas possibilidades, né, de discussão. Eu estava com outra professora lá e a gente vislumbra isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai vendo as dificuldades de inserção dessas pessoas no próprio modelo de seleção, né?
Então, quando você coloca uma seleção de um concurso acontecendo em duas fases, em momentos diferentes, você já exclui várias pessoas desse processo, porque não tem dinheiro para pagar passagem, para pagar hospedagem, para se deslocar duas vezes e conseguir uma liberação do trabalho, enfim. Então, muitas pessoas aí que passam por dificuldades nesse processo, econômicas, sociais, políticas, culturais, e a partir de todos os seus marcadores sociais, não conseguem acessar nem as cotas, porque já é impossibilitada a partir da construção do próprio edital, né? Então, é isso também, né? Assim, a gente não tem um tempo para fazer tanta discussão assim. Isso, muito obrigado, Diana. Realmente agora fazendo, assim, meio para finalizar, porque nós já estamos um pouco adiantado aqui da hora, mas só para fazer na verdade, uma ligação, né? Eu, na verdade, dou aula, né, numa disciplina, na verdade, eletiva, né, para o curso de medicina, justamente com foco na educação para as relações étnico-raciais, né, e saúde da população, né, especialmente negra, mas também indígena, né, e pessoas de rua, em situações de rua, né, mas essa é como acho que já foi comentado anteriormente, ela é no momento, uma disciplina eletiva, né? Então, normalmente, as pessoas que têm nos procurado para fazer a disciplina já são pessoas que já têm um olhar mais, né, diferenciado para esses assuntos, né? E a gente ainda não está conseguindo atingir, né, todas as pessoas que a gente gostaria. Mas aí, colocando esse gancho, assim, né, a gente tem, infelizmente, vou ter que colocar uma última pergunta aqui, só para a gente finalizar, que é direcionado para a professora Nilma, mas também pode ser né, respondido pela professora Diana, se gostaria de saber, né, algum conhecimento sobre uma alteração curricular, né, que aconteceram a partir da política de ações afirmativas nas universidades, né? Eu acho que essa questão da introdução do estudo da educação para as relações étnico-raciais, ele deveria ser obrigatório, né? Mas na verdade a gente sabe que ainda está longe de estar presentes em todos os currículos, mas eu gostaria de ouvir a experiência, o conhecimento de vocês, né, sobre esse assunto para a gente finalizar. Então, eu acho que, como a professora Diana falou, a própria universidade dela, né? A própria FRB, e com a experiência que ela falou, aí não somente na área da saúde, mas também em outras áreas. A UFRB, inclusive, se não me engano, Dayana, foi a primeira a ter uma pró-reitoria de ações afirmativas, não foi a UFRB? Foi a primeira universidade pública federal a ter uma pró-reitoria de ações afirmativas, que você foi a primeira pró-reitora também, não foi? Não? Pode falar. Pode abrir o microfone. Não fui a primeira pró-reitora, não. Atualmente nós temos a professora Denise Ribeiro, que é uma Mas você já professora foi, não também. já? Não fui, não. Achava que você tinha sido pró-reitora também. Não. Pois então, então acho que assim, a UFRB ela tem essa marca, né? Nós temos a Universidade Federal de Pernambuco, Federal Rural de Pernambuco também. A Rural de Pernambuco, inclusive, já teve concurso específico para professor para atuar com a educação das relações étnico-raciais. Aqui na UFMG nós temos formação transversal, são várias formações transversais que, como nós falávamos, né? Ainda não é estrutural para toda a universidade. A ideia da formação transversal, sim, e a prática é que os alunos têm que se matricular em disciplinas das formações transversais, são ofertadas saberes tradicionais, história e cultura africana e afro-brasileira e outras. Os alunos e as alunas de qualquer curso, para se formar, eles têm que se matricular em uma formação transversal e cumprir disciplinas daquela formação. Então, aqui a gente tem uma específica em História e Cultura Africana e Afro-Brasileiras, e que a gente tem um grupo de estudantes que fazem das mais diversas áreas. Mas, como no caso da professora Maria Lúcia falou, também você acaba tendo já voltados para essas disciplinas, para essa formação, pessoas já interessadas no tema, né? A gente tem experiências na Federal de Santa Catarina agora, que nós temos a professora Joana Passos como vice-reitora. Nós temos uma série de iniciativas que vêm acontecendo lá. Temos também outras universidades, por exemplo, eu sei de experiências
no Acre, que as pessoas têm construído núcleos e grupos e tentado intervir dentro da instituição. Nós temos algumas outras universidades que vão, aos poucos, introduzindo disciplinas, por exemplo, de educação das relações étnico-raciais, etc. Mas não temos um mapeamento de todas as universidades, quer sejam estaduais ou federais, que essas disciplinas estejam sendo ministradas, quer seja da forma obrigatória, quer seja na forma como optativa. Eu acho que esse é um trabalho a ser construído, a gente tem que ter esse mapeamento. O que nós sabemos das nossas experiências é que, aos poucos, essas disciplinas começam a ocupar lugar. Me lembrei também da UFSCar, que você tem. Geralmente, as universidades, e isso geralmente é na educação, né? Nem sempre nós vamos, por exemplo, para a área das ciências sociais, é muito concentrado na educação, algumas nas ciências sociais, algumas, como a professora Diana falou, né? Também vai para outras áreas da saúde, etc., principalmente quando você tem os bacharelados interdisciplinares, porque eles possibilitam, né, essa formação mais básica interdisciplinar, mas nós não temos nesses 20 anos, por exemplo, da Lei 10.639, uma implementação regular, sabe? Isso são lacunas que nós percebemos, e acho que a exposição da professora Diana mostrou toda essa dimensão do racismo institucional, e também agora, quando ela fala da questão da branquitude, das diversas dimensões de impedimento. Mas eu quero finalizar dizendo uma coisa: muitas vezes nós pensamos que não há obrigatoriedade da implementação de história da África, da cultura afro-brasileira, nos vários outros cursos e áreas. Mas essa é uma leitura que nós fazemos e que às vezes acabam nos prejudicando, porque se você vai para a resolução 01 de 2004, do Conselho Nacional da Educação, Conselho Pleno, que acompanha o parecer 03 de 2004, do mesmo conselho, da mesma Câmara, cuja relatora foi a professora Petronília, a resolução que institucionaliza a alteração da LDB pela 10.639, no seu artigo 1º da resolução, ela deixa muito explícita que a discussão que está colocada nas diretrizes, né, que institucionalizam a 10.639, ela está colocada para todos os cursos, não somente para as licenciaturas. Então, por esses 10 anos que nós vivemos da legislação e 19 anos da resolução do parecer, também já deveríamos ter um movimento nas mais diversas áreas, cursos e turnos de implementação dessas discussões. E, como nós falamos, o leque é muito amplo quando nós falamos de educação das relações étnico-raciais e também de ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, que dá para ser contemplado, né, pela própria leitura das diretrizes, nas mais diversas áreas e ampliado com inovações, com leituras específicas dos campos específicos, e isso é uma obrigatoriedade. Ou seja, quando nós não temos essa implementação acontecendo, nós temos um não cumprimento da obrigatoriedade, logo, um não cumprimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E isso é muito sério. Então, acho que por isso que muitas organizações do movimento negro, algumas, melhor dizendo, elas acionam, inclusive, o TCU, para que ele intervenha e cobre das instituições que não estão implementando, que o faça, porque elas estão ferindo uma legislação, e para além de ferir uma legislação, elas estão impedindo o que nós falamos aqui, que é a construção de novas mentalidades, né? Nós precisamos de novas mentalidades para entender o potencial de tudo que diz respeito às ações afirmativas e de tudo que diz respeito a uma luta antirracista. Isso pensando no segmento negro da população e também pensando em outros segmentos, como o próprio segmento indígena, como aqui foi falado, com as especificidades de cada uma dessas discussões, e aí entraria a 11.645 de 2008, que também é uma obrigatoriedade da LDB, e que também não vem sendo cumprida. Professora Diana? Então, vou tentar sintetizar também por conta do avançar da hora, mas assim, eu acho que a professora Nilma, ela trouxe diversos elementos, né, e é isso. A UFRB, eu acho que é um grande exemplo de universidade que é constituída, que vai tentando dar conta de todas essas legislações nesse processo, né, tanto da inserção de cotas, na graduação e agora na pós-graduação, onde está sendo exatamente previsto
mas também na oferta de disciplinas ou chamados componentes nos distintos cursos, fazendo essas discussões mais ampliadas, né? Aqui foi criado um núcleo chamado de nuvem, em que há professores que dão aula para todos os cursos, justamente para fazer uma discussão sobre conhecimento, ciência e realidade, universidade, ambiente e sociedade, diversidade, questões étnico-raciais, né? Então, a gente tem aí uma série de componentes que são transversais e que são discutidos em todos os cursos aqui na universidade, né? Além disso, a UFRB também é a única universidade no Brasil que tem, no momento, um mestrado profissional em saúde da população negra e indígena, né? Na minha apresentação, a professora Maria Luísa falou, né, me apresentou enquanto membro colaboradora desse mestrado, mas ontem eu acabei assumindo a coordenação desse mestrado. Então, há um mestrado profissional em saúde da população negra e indígena aqui, em que toda a grade curricular dele é decolonial, em que a gente está fazendo essa discussão para que as pessoas compreendam as especificidades da população negra, da população indígena e como atuar no serviço de atenção à saúde dessa população, né? A nossa universidade também hoje, né, tem uma reitora, uma mulher negra, né, que é a professora Gina, que foi a professora eleita no período do desgoverno e que não foi empossada, mas que agora é reeleita e assume esse lugar e está aí na reitoria, né? E um outro lugar que eu acho que a gente pode trazer esse exemplo é a INSP Fiocruz, né, que é a Escola Nacional de Saúde Pública, e aí muito na figura, assim, muito específica de algumas pessoas que vão fazendo esse movimento, né, a Roberta Gondim é uma dessas pessoas que tem feito um grande movimento e que tem ofertado uma disciplina em colaboração agora com o nosso mestrado aqui, que vai fazer uma discussão sobre as expressões do racismo na saúde, né? E essa disciplina tem batido todos os recordes de procura, de pessoas tentando assistir como um ouvinte e se matricular, porque também as pessoas estão sentindo necessidade de conhecer mais e acessar mais esse conhecimento, né? Por outro lado, a gente ainda sente uma necessidade de descolonizar a nossa formação. A gente, por mais que ainda tenha elementos, componentes, professores que fazem uma discussão, eventos que vão trazendo também essas discussões, a gente ainda se utiliza muito de uma epistemologia colonialista, né? São autores europeus, e eu não estou dizendo que a gente não possa usá-los e usá-las, não. Mas o que eu estou dizendo é que a gente não pode estar preso à leitura apenas desses autores e autoras, né? E que a gente precisa também ter conhecimento de autores e autoras que trazem uma leitura mais decolonial para fazer essas discussões dentro das universidades, né? Então, eu acho que esse é um grande exemplo, e eu, embora não tenha entrado na universidade, eu entrei em 2001, né? Então, a gente ainda não tinha o governo Lula e com todo o processo de democratização do ensino nas universidades, mas eu entrei na universidade e muitas coisas que eu consegui fazer posteriormente, inclusive acessando o mestrado, o doutorado, fazendo doutorado sanduíche fora do Brasil e tudo mais, tem a ver com as cotas, né? Então, eu também posso dizer que sou fruto das cotas e entro na Universidade Federal da Bahia também no concurso a partir de cotas, né? Eu me coloquei como uma candidata negra solicitando, né, vaga por meio de reservas de cotas, né? Então, eu acho que esse é um movimento que a gente precisa fazer, como disse a professora Nilma, em sua belíssima exposição e também nesse debate. Então, gostaria mais uma vez de agradecer a participação de todos, né, compartilhar esse espaço com a professora Nilma, a Maria Luísa, em nome de toda a organização, e ao Longa e ao Maurício, que estão nos dando aí esse suporte aqui nos bastidores, e a toda a audiência. Obrigada, gente. Professora Maria Luísa, se me permite, eu não Claro, me despedir também. claro, Eu com quero também certeza. aproveitar para agradecer e me despedir. E me lembrei aqui de mais três universidades que as pessoas podem também procurar, que tem ações. A Federal Rural do Rio de Janeiro, que inclusive acabou de ter um concurso para professores negros, para professora negra, para atuar nessa área.
nós temos a Unilab, eu não podia me esquecer da universidade da Unilab, qual eu fui reitora, que tem, inclusive, todo um currículo, né, do curso, por exemplo, de pedagogia com essa discussão e vários outros, né, currículos com essa discussão, e não poderia me esquecer da Federal do Maranhão, que tem uma licenciatura em estudos africanos e afro-brasileiros, a LIESAF, é uma licenciatura interdisciplinar, que é a única no país também, que também já tem essa implementação. Pelo menos são mais 3 que eu lembrei aqui, que eu acho que é bom que as pessoas saibam que em curso, né, assim, nós já estamos caminhando. E agradecer o convite mais uma vez, poder estar aqui com a professora Diana, né, na sua belíssima apresentação também, aprendi bastante aqui, e obrigada, professora Maria Luísa, pelo convite e as pessoas que nos escutaram e nos viram até esse momento. Obrigada. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente a vocês duas, né? Eu acho que o tema, infelizmente, tinha outras perguntas, mas devido à hora a gente não vai conseguir conversar sobre isso. Acho que a gente vai ter que marcar um outro evento para dar continuidade. Realmente é um imenso prazer a gente poder contar com vocês aqui. Nós temos essas iniciativas que eu comentei, algumas delas, né? E tanto na universidade como no Hospital de Clínicas temos todos os procedimentos para oportunizar a entrada, né, por cotas, né, das mais variados tipos, tanto na universidade atualmente também na pós-graduação, né, e é claro que eu acho que essa ligação entre o ensino superior e o hospital, que na verdade é um local de trabalho, é muito interessante justamente pelo fato que nós temos que preparar os profissionais para poder atender melhor a população, né, quando a gente fala em uma instituição de saúde como é o Hospital de Clínicas, né, então, muito obrigada por vocês compartilharem conosco, né, todos os seus saberes, né, com certeza tem outras, né, terão outras oportunidades em que a gente vai poder ouvi-las, né, e para finalizar, então, eu gostaria de agradecer a organização do evento como um todo, né, que acolheu a nossa proposta, né, de fazer essa mesa, de trazer esse tema que sempre é um desafio, né, perante, né, as nossas instituições, né, acadêmicas de trabalho que têm certas resistências relacionadas à democratização, né, de todos a forma de inclusão de pessoas, né. Então, eu gostaria de agradecer e parabenizar pela presença de vocês e pela nossa possibilidade de conversar, né, com as pessoas que estão nos ouvindo, né, também agradecer aos nossos apoiadores, aí o Logan e o Maurício, e dizer que foi realmente um grande prazer, né, poder compartilhar com vocês esses momentos, né, essas horinhas aqui que estivemos juntas. Então, muito obrigado novamente, e eu agradeço a presença de todos. Então, eu finalizo aqui.